Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 33 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, 23 de agosto de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30. Com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Rey. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo player do Facebook, pelo canal do YouTube, na página inicial do bocnews.com, no site do BocNews você acompanha também o programa na versão radiofônica e podcast, tá certo? Se você não quiser ver a nossa cara, apenas nos ouvir, tem essa opção também. E claro, no Twitter, desde a semana passada estamos ao vivo também no Twitter, aliás, com uma boa repercussão por lá também. O programa de hoje vai lamentar mais uma vez e refletir e apontar os problemas do Santos, né, que até fez um bom primeiro tempo contra o Internacional, mas despencou tecnicamente e fisicamente no segundo tempo, permitiu o empate do Inter, não teve força para contra-atacar, num jogo em que são apontadas várias falhas individuais e também do treinador do Santos no que diz respeito às substituições ou à falta delas, que afinal de contas um time que está fisicamente tão desgastado não pode terminar o jogo só com duas alterações, né? Ele podia ter colocado o Ivonei, podia ter colocado o Renier, o Ângelo, sei lá, o Moraes na lateral esquerda, não dava para terminar o jogo o time com a língua de fora só com duas substituições. Enfim, é o Santos deste momento que, por alguns instantes, foi sexto colocado do Campeonato Brasileiro. Terminou a rodada em 11º, poderemos estar numa situação bem melhor, mas infelizmente é o que temos para hoje. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira comigo, aí no meio da sua tela, do seu televisor ou do seu computador, o Leandro Maia, que é o nosso titular das segundas-feiras, e lá no cantinho o nosso companheiro Vanderlei Correia, do canal Aqui Se Fala de Santos, com essa camisa que eu não gostei, já falei para ele, que me dá calafrios, eu tenho pavor só de olhar para essa camisa, pesadelos terríveis, mas enfim, o Vanderlei está aí hoje de Barça, né? Vamos lá falar desse jogo. Leandro, você primeiro, o que você analisa? Daqui a pouco a gente vai ver os lances e tal. Como é que você analisou mais este jogo do Santos, que tá aquela velha história, né? O copo meio cheio, meio vazio. O copo meio cheio, olha, o time criou no primeiro tempo, chutou no gol, quem diria, né? O Pirani foi muito bem, destaque do time, mas no segundo tempo aquelas velhas problemáticas, né? Bola esticada na área, a defesa do Santos toda escancarada. Será que o tempo vai solucionar o problema santista, Leandro? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Alex, bom dia a todo mundo aí que tá assistindo a gente. Se a gente pegar só o primeiro tempo, o time teve uma grande evolução comparado com a última partida, né? Conseguiu chutar gol, os jogadores conseguiram criar opções ofensivas e o Diniz fez aquilo que a gente estava pedindo, né? Nos últimos programas. Fazer o básico, botou o Pirani na dele, o Santos jogando ali mais pelo meio, um centroavante lá para segurar a bola, o Marcos Leonardo, apesar de ter perdido aquele gol, fez um que estava impedido, brigou com os zagueiros ali, deu muito trabalho ali, brigou até com o Cuesta, né? Então ele fez o papel dele, mas chegou o segundo tempo, o time perdeu fisicamente, e aí fica a questão, o Diniz não confia nos reservas porque ele não substitui, não faz sentido isso, ele ficar com 3 substituições e jogador cansado, não é nem porque ele não estava jogando bem. Lucas Braga estava muito bem no jogo, mas ele já estava visivelmente cansado. O Sanches saiu porque não aguentava mais, também estava cansado, não conseguiu. E o Diniz demorou muito para fazer essas substituições, já não é a primeira vez que isso acontece. Da última vez ele disse que ele faz a substituição que ele acha que vai melhorar o time, mas nem sempre ele tem olhado, a visão dele de jogo ali do banco de reservas está muito diferente do que a gente está vendo fora. A própria entrada do Bruno Marques foi um pouco contraditória, né? Ele queria o time recuou, ele queria um contra-ataque e botou o Bruno Marques, que é um jogador ali de área.
Até entendo pela questão da altura, de segurar a bola, mas aí ele poderia ter buscado outro jogador para fazer aquilo ali. Não fez sentido o Bruno Marques. Então, se pegarmos o primeiro tempo, vimos uma evolução. Se pegarmos o segundo, voltamos aos mesmos erros das últimas partidas. Muito bem. O Leandro tocou num ponto, e eu até ouvi a coletiva do Diniz quando ele falou que colocou o Bruno Marques para aproveitar a bola longa. Ele ia escorar a bola para alguém vir de trás. O problema é que o cara para vir de trás até chegar na frente e voltar, ele já morreu, né? Porque o time estava acabado fisicamente. Ô Vanderlei, sobre o Bruno Marques, a pessoa tá pegando no pé do rapaz, mas ele não tem culpa, né? Não era o jogo para ele. O jogo para ele é aquele adversário fechado, aquele monte de chuveirinho, né? Para ele subir de cabeça. Não era bola para ele contra-atacar. O Diniz, ontem, pareceu aquele técnico da seleção brasileira de atletismo, manja, na Olimpíada. Ele pegou aquele cara do salto em altura, sabe aquele magrinho que dá aquele salto de descosta, como diria o outro, e passa por cima do bastão e coisa e tal. Ele falou assim pro sujeito que dá o salto em altura, falou assim: vai lá e corre 100 metros raso contra o Usain Bolt. Foi o que o Diniz fez ontem com o Bruno Marques, o Vanderlei. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia, Leandro. Prazer participar com vocês aqui. Abraço a todos aí da Balk News. Já mandaram aqui no Twitter aqui, pô, aqui se fala de Barça. Barcelona tá pior que nós, rapaz. Estão quebrados, mais quebrados do que nós. Só que lá os presidentes são presos, né? Os ex-presidentes. E no Santos não. Ô, Alex, o Bruno Marques, ele parece que ele entra sempre quando não é para entrar, né? O dia que tem chuveirinho que coloca um monte de cruzamento na área, ele não entra. A hora que ele entra, para os cruzamentos. E ontem a mesma coisa, né? Ontem a gente precisava de um atacante para segurar aquela bola, de fazer o pivô. Você até ouvia o Diniz gritando de vez em quando: é para fazer o pivô, é para fazer o pivô. Mas esse rapaz, ele tem problemas com a bola no chão, né? Na bola alta, ele tudo bem, ele se impõe ali, mas com a bola no chão, ele é problemático, né? Ele dá a bola atrapalha um pouco ele ali, né? Pela altura dele, enfim. Acho que tem muita coisa para melhorar ainda. E definitivamente não era o jogo para ele. Não sei se era o jogo para o Ângelo também, não sei se era o jogo para o Renier, mas definitivamente não era para o Bruno Marques. Naquelas condições que o Santos estava ontem, o time totalmente cansado, quase que não cruzou bolas, né? Então não tem muito, não dá para entender muito essa alteração que o Diniz fez. Aliás, o Leandro falou uma coisa, parece que ele não confia nos reservas, né? E não é fácil, né? Você vê que ele atuou com alguns reservas aí nos jogos, contra a Juazeirense, e no jogo de quarta-feira, no jogo de quinta-feira também, o Ângelo entrou, ficou mais tempo também, e não mostrou muita coisa. Mas enfim, é difícil, né, cara? É difícil, o elenco é curto, a gente sabe disso, mas o técnico também erra, e muito. Muito bem. Aliás, é aquilo que eu sempre falo, todo treinador erra. Não tem treinador que não erre. Todos eles erram. Todos eles tomam decisões que revoltam muitas vezes o torcedor. Mas tem algumas coisas que são muito óbvias, né? Esse negócio do Bruno Marques entrar em jogo com essa característica dá uma queimada monstro no rapaz, né? Repito, eu sei que ele não é um primor técnico, que ele não é um jogador habilidoso. Eu sempre comparo, por exemplo, com o Jardel, né, que saiu do Vasco para fazer sucesso principalmente no Grêmio, depois foi para Portugal. Mas o jogo em prol do Jardel era um jogo muito específico, muito característico, né? O Grêmio foi campeão muitas vezes com o Paulo Nunes criando para o Jardel finalizar. Então assim, o Bruno Marques é muito jovem, ele pode aprender os atalhos com o tempo, né? Se posicionar de outra forma, né? Usar o corpo dele em benefício próprio para poder escorar os zagueiros, finalizar e tal. Mas não vai ser num jogo como o de ontem que ele vai fazer isso, né? Que precisava de velocidade. Né? Era um jogo para o Ângelo, para o Renier, para qualquer um, menos para ele. E aí o que acontece? A torcida chama o moleque de grosso, não sei o quê. A gente sabe que ele não é um craque de bola, mas aí queima o cara, entendeu? Queima o cara você colocar ele numa função dessa, enfim. Mas acho que o pessoal tá pegando. É que assim, hoje no Santos, a torcida parece que não se deu conta ainda da real situação do Santos, né? Então eles estão querendo cobrar do Santos hoje uma condição de igualdade com o Flamengo, com o Palmeiras e Atlético Mineiro, e não é, cara. O Santos faz um campeonato brasileiro para ficar entre os 10 e, se for muito bem, ficar entre os 8, né, no meu ponto de vista. E os caras estão querendo cobrar, mas olha, o time foi desfacelado completamente, cara. Nós perdemos o time inteiro praticamente, né? Está sendo reformulado e vamos bater naquela tecla de novo. Aí começaram já a criticar por que contrataram o Bruno Marques. Ora bolas, no ano passado, quando ele foi contratado,
O negócio era um negócio de oportunidade. E o menino chegou muito bem. Ele chegou em algumas partidas, começou a fazer gol, fez gol contra o Sport, andou fazendo gols e tal. E você tinha uma oportunidade de mercado. E tem ainda. Esse rapaz agora tem que saber usá-lo para que não queime o garoto, né? Até para uma possível venda lá para fora. Do meu ponto de vista, eu acho que é isso. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos para o primeiro intervalo. Aí na volta a gente vai passar os lances aí, os momentos, falar dos assuntos positivos também, a atuação do Pirani que foi ótima, enfim. E depois, na sequência do programa, abordaremos as questões envolvendo o Fernando Diniz e também, claro, os reforços que estão chegando. O Batistão foi anunciado no sábado, né? Sábado saiu o anúncio do Batistão oficial. O Diego Tardelli já postou até a foto dele com o Todinho e coisa e tal, tá vindo aí. O Diniz também já admitiu na coletiva que tá vindo. Questão só de oficializar e fica a expectativa pelos outros. É Velasquez o nome do zagueiro, né? Ô meu Deus do céu, chama o sujeito de Vasquez toda hora. Até acostumar com o nome dele vai demorar um pouco, mas é Velasquez o nome do zagueiro que pode pintar na Vila Belmiro. Então vamos para o intervalo, voltamos em 1 minuto e 40, até já. A Endocentro Santos está há mais de 2 décadas cuidando da saúde da população da Baixada Santista, com diagnósticos precisos, equipamentos modernos e atendimento humanizado. A clínica oferece serviços de endoscopia, colonoscopia, laringoscopia, balão gástrico, medicina preventiva, consultas psicológicas, pré-anestésicas e muito mais. Oferecemos também um exclusivo Day Clinic durante o preparo de seu exame, com cardápio e cuidados especiais. Agende já seu exame ou consulta pelos telefones 13 3235 1819, 3235 1796 ou pelo WhatsApp 13 99744 1819. Endocentro Santos, inovando sempre no cuidado com a sua saúde. Responsável técnico Dr. Nelson Marfil. Muito bem, 11h46 de volta com o Esporte em Destaque, lá no nosso Facebook. O Homero Machado mandou bom dia a todos, para mim também, obrigado Homero. O Aldemar Barreis, bom dia jovens. O Diniz não fazer todas as substituições seria uma maneira de cobrar mais contratações ou mostrar que ele não confia no que tem em mãos? Não sei, cara, eu acho que mostrar que não está esperando mais contratações, elas estão vindo, pelo menos algumas, né? E não confiar no que tem em mãos, pode ser, né? Mas, por exemplo, ele não usa quase o Balieiro. E o Balieiro entrou super bem no jogo. Se não entra o Balieiro, o Santos ia ter tomado o terceiro gol muito antes do que tomou, o segundo gol muito antes do que tomou, né? Porque estava na cara que o Santos ia tomar o gol. Quando o Balieiro entrou, deu uma consertada no meio. Se ele não entra, ia ter tomado o segundo e depois o terceiro, né? Então essa é uma pergunta que só o próprio Diniz pode responder, porque o Balieiro, com os outros treinadores do Santos, ele foi bem. Ele quebrou galho na lateral direita bem, ele jogou de volante, de segundo volante, ele tem força física, ele é, assim, o pessoal fala muito, o Santos perdeu o Alisson, não tem mais um jogador com essa característica. Mas o Balieiro, ele acho que ele marca tão forte quanto o Alisson, e ele consegue chegar, ele tem mais mobilidade, né? Enfim, por que esse rapaz não entra no time? Só se for a questão do contrato, né? Que segundo eu li o Lucas Mussetti escrevendo, parece que está difícil de renovar. O irmão dele joga na base e fez gol contra o Botafogo no final de semana, né? Então assim, é um negócio que precisa de explicação, não tem o porquê esse cara não entrar. Aí vocês vão ver, quarta-feira o Santos tem a Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense fora de casa. Ele vai meter o Ivonei no time, vocês vão ver. Quando, ao meu ver, era para jogar o Balieiro,
né? Para dar pegada, o jogo é 7 da noite. Ele vai botar o Ivonei. Não que o Ivonei seja ruim, mas hoje o Santos precisa de pegada, ainda mais com o Sanches de titular. Sei lá. Bom, põe aí Camacho não joga, né? Não pode. Camacho não joga contra o Atlético Paranaense. Nem o Camacho, nem Moraes e nem o Danilo Boza, né? Então, agora, eu tô achando que, não sei, hein, se essa questão de renovação contratual não tá pesando aí contra o Balieiro, porque eles já estão colocando dificuldade, né? Muito bem. Ô, Leandro, vamos lá, vai aos lances aí. Olha o tal de mercado, cabeça de abóbora, me faz esse gol sozinho da Silva aí. Que linhazinha mal feita, né? O Madison tirou pra frente, não teve o Felipe Jonathan, não marcou o cara. Chegou ali igual um jogador, né? Dá um tranco no cara ali, aí o árbitro olhou no VAR e tudo certo, né? Aí o gol impedido do Marcos Leonardo, estava bem impedido mesmo. Enfim, coisa boa do jogo, centroavante, como o time é diferente jogando com 9, né? Sem o Marcos Guilherme ali, coitado. E é outra coisa que eu falo, do mesmo jeito que a gente citou o Bruno Marques no começo do programa, o Marcos Guilherme é exatamente a mesma situação, né? Ele não pode perder esse gol, Marcos Leonardo, desculpa, hein? Mas o Marcos Guilherme estava tão bem jogando na ponta esquerda, aí voltou o Lucas Braga e tirou o rapaz da ponta esquerda. Então tem que entrar no acordo, ou joga o Lucas Braga ou joga o Marcos Guilherme. Você ficar trocando o cara de posição toda hora, ele se enrosca todo, né, Leandro? É isso mesmo, Alex. Às vezes eu acho que o Diniz ele gosta de alguns jogadores. Isso não é só do Santos, né? Isso já vem de outros trabalhos dele. Então, às vezes, quando um jogador está melhor que outro, ele tenta encaixar de alguma forma, porque o Marcos Guilherme vinha jogando bem, aí o Braga entrou melhor, ele tentou encaixar os dois de alguma forma. Mas nem sempre funciona. Nem todos os jogadores sabem jogar em mais de uma função. Podem até fazer mais de uma função, mas não vão ter o mesmo desempenho. O Santos começou meio desligado na partida, né? Tomou aquele gol claro de time desligado, com a zaga saindo lento ali, não marcou muito ali o Cuesta, ficou esperando um impedimento, mas depois o time deu uma ligada, né? Começou a jogar, começou a criar opções ofensivas. O Pirani fez uma das melhores partidas dele já com a camisa do Santos, voltando à posição dele, que é essa daí de mais ligação, que vinha sendo feita pelo Marcos Guilherme, mas o Pirani fazendo essa função faz melhor do que o Marcos Guilherme e mostrou o talento que ele tem de enfiada de bola, fez o gol, movimentação, e o próprio Lucas Braga jogou bem também, o Marcos Leonardo, apesar do gol perdido, também foi muito bem. E aí chegou o segundo tempo, o time caiu de rendimento, e eu acho que o principal detalhe é o que você falou mesmo. Todo técnico erra, mas tem técnico que tem menos chance de errar. E o Diniz é esse. O Diniz ele tem menos chance de errar, até pelo elenco curto que ele tem. O Renato Gaúcho, treinando o Flamengo, se ele errar, ele vai estar errando com um jogador que seria... Oi, caiu o Leandro? Cortou aí. Caiu o Leandro, hein? Vai, Vanderlei, completa aí, olha lá. Agora é a sua vez de comentar os melhores momentos. Eu acho que o que o Felipe falou aí é verdade, o Leandro falou. Na verdade, o Santos tem dois, Guilherme com o Lucas Braga, e na direita um outro problema, que agora tá fora, mas é o Marinho e o Madison, né? Os dois ficam trombando por ali e não conseguiram se achar ali quando jogam juntos. Ou seja, ontem, por não ter jogado o Marcos Guilherme, o Lucas Braga muito solto e o Pirani jogou muita bola. Talvez até por isso, esse espaço que ele teve ali, né, de atuar como um quarto homem de meio campo que chega, né? E esse chega mesmo, você vê que ele está fazendo o gol aí, ó. Aliás, esse é o gol que o Marcos Leonardo perdeu, que não pode perder, né? Mas perde, porque é um jogador muito novo ainda. Vai oscilar, vai tomar as decisões erradas, vai acabar perdendo. E a gente fica lamentando, né? Infelizmente. Se fosse um atacante mais experiente, não perdesse esses gols, né? Ele perdeu 2, o outro estava impedido ali e tal. Mas, enfim, você tem alguns problemas aí quando jogam, por exemplo, jogadores que têm características parecidas. No caso do Marinho com o Madison, foi um problema, que parece que o Marinho não consegue se achar mais em campo com esse esquema do Diniz quando o Madison joga. O Marinho aparecia mais quando o Pará estava jogando, talvez porque o Pará ficasse mais atrás ali, né? Isso liberava um pouco mais também o Camacho, e o Marinho tinha mais espaço ali para fazer as suas jogadas, para tentar alguma coisa de velocidade, tentar dar aquele corte ali. Ou seja, são problemas que o Diniz vai ter que resolver, né?
né? Ele é o técnico, vai ter que resolver. Tá chegando mais jogadores agora, mais um atacante de ofício, né? O Léo Batistão vem com uma vontade muito grande, acho que esse é o espírito de jogador que a gente está esperando agora, né? O cara reduziu o salário dele em 4 vezes, pô. Pois é, então, ou seja, esse cara quer jogar, né? Agora, tá sem jogar 2 meses, cara. E aí? Não vai, é o que o Diniz falou na coletiva ontem. Ele não vai chegar enchendo titular, vai entrando aos poucos e tal e tal. Só que é o seguinte, o Campeonato Brasileiro não para, né? Eu acredito que o Batistão é daqui a um mês, cara, para entrar mesmo, para estar jogando como titular do time, né? E torcer para não ter nenhum problema de contusão, porque os jogadores normalmente quando voltam da China, né, por ter uma diferença lá de modo de jogar, essas coisas, a exigência, pode ver que todos eles têm uma contusãozinha ali quando chega, uns mais grave, outros mais neiro. Então essa é a nossa torcida, porque esses que estão chegando, aconteça o que aconteceu com o Zanocelo, não aconteça o que aconteceu com outros aí. Eu não sei se vai demorar um mês para ele jogar não, viu, Vanderlei? Até pela necessidade premente de ter um cara ali mais tarimbado na frente. Eu acho que quando ele sair no bid, acho que ele vai para o banco. Na primeira oportunidade. Poucos, né? Vai entrar aos poucos, que nem o Sanches. O Sanches, por exemplo, a gente achou que ele demorou acho que 3 rodadas para ser titular, 3 ou 4 rodadas para ser titular. Mas o que mais me chama a atenção, Leandro, é imaginar como é que está o Diniz na coletiva ontem falou assim: são jogadores que se encaixam no meu jeito de ver futebol, de entender futebol. Eu fico pensando assim, quando ele tiver o Marinho, o Tardelli e o Batistão, além dos pontas, é claro, o Braga, o Marcos Guilherme e tal, fico pensando como será que ele vai montar esse time. Será que vai ser aquele óbvio, Marinho, Batistão e do lado o Lucas Braga ou o Marcos Guilherme? Ou ele pode inventar o Batistão mais atrás e aí você tira o Pirani, né? Sei lá, vamos ver. Eu não sei se o Diego Tardelli, ao meu ver, não tem como ser titular. Esse não chega para ser titular, né? Porque ele é mais veterano e esse sim faz tempo que não joga, né? Faz muito tempo que não joga. Teve lesão, teve cirurgia. Pode ser que se recupere, né? Como aconteceu com o Ricardo Oliveira aqui no Santos, mas até segunda ordem, o Diego Tardelli é um ponto de interrogação. O Batistão não, ele é uma certeza. Mesmo que tenha voltado da China, mas ele é novo, ele não teve lesão grave recente, então eu acho que ele só vai ganhar ritmo jogando. E do jeito que a coisa está no Santos, se você, não eu, porque eu não tenho condições, nem o Vanderlei, mas se você passar lá na frente da Vila Belmiro vestido com a uniforme do Santos, você joga. Enfim, vamos ver como é que ele vai trabalhar, por exemplo, trabalhar esses reforços. Esse zagueiro que vai chegar aí, o Velasquez, eu estava vendo uns lances dele, ele é destro, mas ele estava jogando pelo lado esquerdo, né? Hoje, ele tem que vir para jogar do lado direito, ou o Kaique voltar para o lado direito. Mas aí você vai tirar o Palha também. Eu acho que com todo mundo à disposição, desculpa, com todo respeito, não dá mais para o Luiz Felipe, né? Não porque ele não possa contribuir, mas porque do jeito que o Santos joga, é muito difícil para ele. Ele perde muito na velocidade, muitas vezes, né, o Leandro? É isso, não é nem uma crítica ao jogador, é que nem a gente estava falando do Bruno Marques, né? É jogador para ocasiões. E o Luiz Felipe, ali, quando o time está recuado, ele joga muito bem. Mas quando o time joga com a linha adiantada, você vê que ele não consegue acompanhar o time. O Wagner faz isso melhor, o Kaique faz isso melhor. São ocasiões. Eu acho que o Léo Batistão, pelo que a gente vem vendo do Diniz, ou ele vai jogar ali como um centroavante, ali fazendo a do Caio Jorge, né, que voltava para buscar a bola, ou na do Pirani. E aí depende muito aí de como o Pirani está jogando. Se ele jogar que nem ontem, o Pirani tem que continuar no time e o Léo Batistão fazer um centroavante ali. E o Diego Tardelli, eu acho que inicialmente ele vem para ser um reserva. Vai ser um reserva para entrar numa ocasião, por exemplo, que nem a de ontem. Tendo que segurar a bola, isso aí o Diego Tardelli eu acho que conseguiria fazer. Até porque quando ele foi bem nos times dele, ele não era um centroavante, né? Ele vinha muito da ponta também. Então, vi muitos torcedores reclamando da vida do Diego Tardelli, que ele tá velho. Mas tem que ver a situação atual do Santos. O Vanderlei falou há pouco. Essa é a atual condição do Santos. O Santos consegue contratar esse tipo de jogador. E ele veio por produtividade. Um bom negócio do Santos.
Então, o Diniz vai ter trabalho, né? Acho que todos, não todos concordam que o Santos poderia fazer uma linha de 3 ali, mas o Diniz parece que não é muito fã fazer essa linha de 3 na zaga, que eu acho que é onde o Santos está com mais opções ali, com o Kaique, com o Wagner, com esse Velasco chegando, dava uma segurada melhor ali no sistema defensivo, mas ele não é muito fã de mudar esquema tático, ele é mais fã de encaixar jogador onde ele acha que tem que encaixar. Então é meio complicado. Mas vamos ver como esses jogadores vão entrar, e eu acho que não vai demorar muito não para eles serem titular desse time. O Tardelli, repito, tenho minhas dúvidas. E ainda tem a história do Gaetan, né? Muito diz que me diz nas redes sociais. 33 anos. Esse é o meia. Meia. Né? Esse é para entrar no lugar do Pirani, né? Não tem jeito, né? Como é o menino do Real Madrid lá, o Augusto Galvão. Ou na ponta. Então, assim, eu não vejo lá grandes problemas ofensivamente agora com essas opções que o Santos tem, né? Porque o Marcos Guilherme, quando joga na dele, ele vai bem. O problema é que ele só começou a jogar mal quando inventaram ele de meia, ponta direita, falso 9. Quando ele está na pontinha esquerda lá, ele faz o papel dele. Então, o Santos tem opções, quando o Marinho tiver à disposição e tal. A grande questão para mim é a defesa. E aí entra... Primeiro, o problema dos nossos laterais, que não marcam. O Madison, pelo menos, contribui ofensivamente, né? Mas os laterais do Santos não marcam. E o gol de ontem... fez uma falta boba ontem. O gol do Inter, ele fez uma faltinha muito infantil, hein? O cara não pode fazer uma falta daquela ali, pô. Uma falta... Não tinha... Ele tem uns vacilos na defesa ali, que pelo amor de Deus. Então, mas fez o gol depois. Sim, ele acaba compensando uma coisa com a outra, mas... por exemplo, ontem ficou todo mundo em dúvida quem foi o culpado pelo gol. O Diniz na coletiva, depois que ele toma banho e tal, fica mais tranquilo, fala que o problema foi coletivo. Mas ele saiu do campo falando um monte na orelha do Lucas Braga. Eu já disse, isso aí é um negócio meio perigoso, porque tá todo mundo vendo, o jogador tá pé da vida. Você tá vendo no semblante dele que ele não tá feliz em tomar uma ensaboada pública do técnico. É isso que muitas vezes acaba com o trabalho do Diniz. O Vanderlei Luxemburgo, apesar das fanfarronices recentes dele, ele falava assim, isso é problema interno, resolve internamente. Não sai ensaboando o cara na frente das câmeras. Sabe, depois o cara perde o grupo, como ele perdeu no São Paulo por causa da história do Tietê, e vocês viram quando o São Paulo veio aqui, ele ficou lá um tempão, né? Aproveitou-se das câmeras também para fazer um mise-en-scène lá, ele conversando com o Tietê. Então o cara precisa se controlar, meu, sabe? Não adianta. Eu até acho que realmente a culpa foi do Braga, porque o lateral, em tese, quem tem que acompanhar é o atacante de ponta. Só que o cara jogou o segundo tempo inteiro só defendendo, só voltando para marcar. Não aguenta fisicamente o cara. Mas foi nas costas do Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan está marcando a outra linha, né? Mas também é um problema, porque ele podia estar com outro jogador recompondo ali, mais descansado, no caso do Moraes. Então, as coisas que o Diniz faz publicamente, ele acaba minando o próprio trabalho. Por isso que eu falo, ele precisa se controlar. Ele pode ter boas ideias, mas se ele não tiver didática e não tiver gestão de pessoas, não adianta assim. Eu trabalhei já com figura do gênero, viu? O cara na frente de algumas pessoas, quando ele estava de bom humor, pô, ele era mó legal. Pô, elogiava, não sei o quê. Só que quando o cara estava de mau humor, era um assédio moral atrás do outro. Então esse estica e puxa, se elogia um dia e depois fala um monte de groselha no outro, o cara fica de saco cheio. O cara vai pegar o beco, vai embora, entendeu? O Ângelo já olhou torto para ele. O Lucas Braga estava com a cara que estava ontem. Aí depois não adianta montar a entrevistinha. Não, o Diniz é muito importante, a gente gosta muito dele, não sei o quê, porque não cola, né, Vanderlei? A respeito desse gol do Inter de ontem, tudo bem, pode até achar a falha, porque a gente tem aqui que achar a falha mesmo do Santos, onde que foi a falha. Agora, a jogada foi muito bem construída pelo Internacional, hein? Desde o lançamento, que acho que foi do Dourado, se eu não me engano, né? A deixadinha que o Edenilson dá ali, aquela cabeçada. Cara, aquilo ali você arrebenta com a defesa quando você acerta um lance daquele ali. Mas por que deixou lançar, Vanderlei? Toda vez é isso. Toda vez tem esse lançamento de longe. Esse é o grande problema. Mas ali você vê que não pegou a defesa desprevenida. A defesa estava armada. Agora, o lançamento foi muito bem feito e o que matou ali foi aquela cabeçada do Edenilson, né?
Que aí você pega todo mundo vindo de trás, aí, meu amigo, não tem como. Então, ou seja, méritos do Internacional. Agora, o Santos falhou. Obviamente, você falou, por que deixou cruzar? Não era para ter deixado. Talvez se tivesse colocado um outro atacante, um atacante mais ágil, mais rápido, ele tivesse atrapalhado ali o lançamento do Dourado, né? Cara, faltava 3 minutinhos para acabar o jogo, mais os acréscimos ali, né? Era isso? 40 e poucos minutos e tal. Poxa, é a hora que falta. Você vê, o Santos toma um gol com 9 minutos numa desatenção e toma o segundo gol no frigido, no finalzinho ali. Cara, alto rendimento, futebol, você toma gol aos 50 e tantos minutos. O Santos perdeu uma Libertadores com gol aos 52 minutos. Então os caras têm que ficar mais atentos com isso. Você vê que os gritos não adianta, né? Isso tem que estar os caras têm que estar ligados o tempo todo. Mas, Vanderlei, a zaga, o ataque. É por isso que eu falo, às vezes o cara tá com o físico tão desgastado que a cabeça dele não responde. O cara pensa e a perna não responde. Então é por isso que o técnico não pode morrer num jogo desse, que ele tá vendo o adversário crescendo com 2 substituições. Por mais que ele não confie no banco, por mais... Porra, ele podia ter colocado o Renier, podia ter posto o Ivonei. Por que ele não colocou o Ivonei no lugar do Jean Mota? Por que não pôs o Moraes na lateral esquerda? São jogadores que ele mesmo escala, eventualmente, para jogar 5, 10 minutos. Não ia acabar o mundo, o Santos só estava se defendendo. Enfim. Ali com 38 minutos ele poderia ter povoado aquele meio campo ali. Podia ter posto o terceiro zagueiro. Hein? Quando entrou o Guerreiro, você tem Guerreiro e Yuri Alberto dentro da área. Era hora de ter enfiado o terceiro zagueiro. Não tomava. Se tivesse o terceiro zagueiro... O Robson Reis não tomava aquele gol se tivesse enfiado o terceiro zagueiro. A bola podia até chegar, mas ia ter lá um pirulão para tirar a bola. Sei lá. Meio-dia. Tem um detalhe, hein? O Santos usa e abusa de perder a oportunidade de matar o jogo, né? O Santos era para ter matado o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo também. Né? 2-1, o time do Inter estava meio perdidão. O Santos teve a oportunidade de ter matado o jogo. E aí aquilo, né? Você cai no pé de um jogador menos experiente, alguma coisa assim. Aquele lance do Madison, que o Madison sai na ponta direita e cruza igual o nariz dele uma hora lá, cruza totalmente errado, o Santos poderia ter feito o terceiro gol. Ali tava com 30 e poucos minutos. Acabava o jogo, cara. Né? E aí que tem que redobrar a atenção. Pô, não fizemos o gol, vamos ficar mais atento, ficar mais ligado aqui, porque tá acabando o jogo, pô, né? Aí falta um pouco da experiência também. Você não tinha... Os mais experientes já não estavam em campo, né? Complica. Muito bem, eu preciso ir pro break, 12:06. O Marcos Roberto lá no... Como é que é? No Facebook busca na... Sai desse círculo pagando, cara. Ixi, Maria. Ô, Marcos, eu não entendi nada do que você falou. Não tem Robinho, vai Renatinho, uma boa opção. Que Renatinho? Enfim, desculpa, eu não entendi, confesso. O Luiz Eduardo Cacheta. O duro é ver o Jean, o Irapuru Mota batendo faltas e escanteios para lugar nenhum e pensar que é o Gerson e cruzar para ninguém. O Irapuru que canta uma vez por ano, igual ao Jean Mota, que acerta uma e erra 1000. Cacheta, você sabe a minha opinião a respeito do Jean Mota. Eu acho que é um exagero esse tipo de crítica em relação ao rapaz. O time inteiro erra. E aí parece que o bode expiatório é sempre o Jean Mota. Ele quebra o galho na... Isso é o que eu falo. O jogador, ele tem um nível para chegar. O culpado não é ele que está jogando. Se ele não serve para o Santos, tem que ter uma avaliação do técnico, dos dirigentes, para deixar o rapaz cuidar da vida dele. Né? No gol do Pirani, quem enfia a bola é o Jean Mota. Né? Ele tem tido, ao meu ver, mais acertos, mas ele joga sobrecarregado numa função de armar o time, né? Muitas vezes. E ele quebra o galho na lateral esquerda, ele joga de falso 9. Então, tem jogador que erra tanto quanto ele, mas é que ele pegou essa pecha, né? Entendo você não ser fã do Jean Mota ou Cacheta, mas, desculpa, eu não concordo. Eu acho que o Santos tem outros problemas. Acho que se, por exemplo, tivessem outros jogadores aptos, eu acho que ele seria um bom reserva, mas é que você vê, não tem, né? Não tem outros, você vai fazer o quê? E até o Eloy Matias Júnior fala isso no Twitter, a gente critica o Diniz, mas Alex, olha as opções no banco, são iguais ou piores. Parece que ele tinha quem colocar, não tem. Então, Eloy, mas aí é o seguinte, no final do jogo,
a gente não está falando do cara para construir o jogo do Santos, construir o resultado desde o início da partida. Mas dava para entrar o Ivonei no lugar do Jean Mota, que foi tema aqui do nosso comentário deste momento. Dava para ter entrado o Moraes. Ao invés do Bruno Marques, dava para ter colocado alguém com mais mobilidade na frente. Ele tinha o Ângelo, ele tinha o Renier, que jogou com o Gesualdo, com o Ariel Holan, melhor dizendo, como falso 9, sabe? Não dá, pelo menos você põe os caras que correm, que estão descansados. Você tem 5 substituições para fazer. É isso. Vamos pro break? 12:08, hein? Voltamos em 1 minuto e meio, até já. Você que investiu tanto em seu imóvel e agora quer vendê-lo, alugá-lo para longos ou curtos períodos, por que não valorizar ainda mais o seu bem? Divulgue o seu patrimônio por meio de vídeos diferenciados que irão chamar a atenção do seu público e ajudá-lo a fazer bons negócios. Com mais de 30 anos no mercado, a Enfoque Boc News tem experiência para valorizar o seu empreendimento. Entre em contato conosco pelos telefones 13 3326 0509 ou 0639 ou pelo WhatsApp 13 999 18 9539. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. 12:10 de volta com o Esporte em Destaque desta segunda-feira. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, ali pertinho da Avenida na Costa. Tem Cicobi também em São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Cubatão, Peruíbe, além, é claro, das agências da cidade de São Paulo, da Grande São Paulo e também do ABC Cicobi Unimais Metropolitana. Mensagens aqui do nosso chat, antes de falarmos um pouquinho sobre o futuro, sobre o jogo contra o Atlético Paranaense, que é quarta, 7 da noite. Sua live vai sair cedo, hein, Vanderlei? Você não vai Ainda bem. E eu quando chegar em casa... o jogo já vai ter acabado, já posso fazer meu vídeo, tranquilamente. Quinta-feira eu fiquei até 1h da manhã, cara, falando com o torcedor bravo. Tá louco. Olha, o Sidney F mandou bom dia a todos. O Marcos Celes, bom dia. A Marília na área. Fora, Diniz, pelo bem da nação, para os mais de 10 milhões de santistas. É o Marcos que está reclamando da camisa do Barcelona aqui, ó. A Carmen Ruiz, bom dia, Alex, Vanderlei e Leandro. Inadmissível que o Diniz fez com o Braga na saída do campo. Não é mimimi. Esse cara se acha com direitos que não tem. Eu acho que ele exagera mesmo, isso pode dar um problema. O Silvano Rodrigues... Vou fazer uma ponderação. Faça, uma ponderação sobre isso. Lógico, não comparando, por favor, não comparando nível técnico das duas pessoas. Mas Mourinho e Guardiola fazem as mesmas coisas. Inclusive no meio do gramado. Pode procurar aí no YouTube, tem diversos vídeos do Guardiola quando acaba o primeiro tempo mesmo, não é nem quando acaba o jogo. Ele vai lá no meio do gramado reclamar do cara. Ele já fez isso com o Kimmich, tem um vídeo famoso que ele faz isso com o Kimmich, que ele começa a reclamar lá, a gesticular. Então, lógico, não comparando o Guardiola com o Diniz, mas isso, tem técnicos que realmente fazem isso. E tem que ver, é errado, é certo, mas não é exclusividade do Diniz. Porque às vezes algumas coisas que o pessoal falam que é exclusiva dele, é só ele faz isso. Não é. Isso acontece não só com o Diniz no Brasil, mas acontece com treinadores fora também. Sendo certo ou errado. Mas é feito também em outros lugares. A diferença é que o Guardiola... Jesus fazia isso. Agora, a diferença é que o Guardiola ganhou tudo, né? Quase tudo. E ele tem os craques lá que o cara... E outra coisa, o jogador europeu, ele tem uma formação que talvez ele esteja habilitado para lidar com esse tipo de situação.
O jogador brasileiro muitas vezes vem de um histórico familiar muito frágil, né? É por isso que faz tanto sucesso entre os nossos boleiros o tal do espírito do coach, né? Essa gritaria no vestiário, essa coisa que assim, é aquela velha história, todo mundo faz isso. Todo vestiário tem essa gritaria. Ah, não sei o que, vamos jogar pela família. Não sei o que, vocês conseguem. Vão lá, se divirtam, aquela papagaiada toda. Pô, se for assim, todo jogo termina empatado. Porque qual é o técnico que não faz isso aí? Qual é o vestiário que não tem essa gritaria? Isso pode até ajudar, mas o que resolve é dentro do campo, é bola, é técnica, né? O cara fala, eu sempre escutei as pessoas falarem assim, esse time tem que ter raça. Desculpa, quem tem que ter raça é cavalo. Jogador de futebol tem que jogar bola. Se o cara não jogar bola, por mais que ele tenha raça, vai chegar um momento em que só a raça não vai adiantar. Porque vocês acham que faltou raça para o Santos contra o Barcelona? Já que o Vanderlei tá com a camisa na final do Mundial. Quando os caras perceberam, já estava 2-0. Porque o outro time é muito mais técnico. Aí por mais raça que você tenha, não adianta nada, entendeu? E o jogador, quando ele tem um histórico familiar complicado, de vida e tal, se você não tratar o emocional, porque isso é um negócio que me incomoda muito. Tratar de motivação é uma coisa, motivação é um negócio, motivação passa. Emocional é outra. Se você vai alimentando, e o Diniz é psicólogo, se você vai alimentando um sentimento negativo diário no cara, por mais que você peça desculpa, por mais que você faça algumas atitudes que são legais e coisa e tal, mas aquilo vai minando a resistência do cara, entendeu? Eu acho errado, eu acho absolutamente errado. Sem contar que passa uma má impressão. Pode ser o Mourinho, pode ser o Guardiola, pode ser quem for. Você não pega pública. Imagina você na sua empresa, você comete um erro no seu trabalho, o teu chefe, em vez de te chamar na sala e conversar, ele vira na frente de todo mundo, ou até com visitas, inclusive, e te dá um esporro na frente de todo mundo. Aí depois ele fala, pô, desculpa, você é meu amigo e tal, vou levar você para comer ali um restaurante na ponta da praia para a gente comer um rodízio ali e tal. Mas já era, malandro. Depois que fez a bobagem, não adianta, pode pagar quantos rodízio quiser. Enfim. Quem mais aqui? O Silvano Rodrigues. Bom dia, perninhas. Vocês querem ganhar? O importante é ter maior tempo de bola que o adversário. O Luan Lima, bom dia. Pirani foi bem. Ele tem que jogar próximo da área, como meio atacante, não armador. O Cacheta mandou aqui também no YouTube. Passou da hora da diretoria entrar no circuito e lavar a roupa suja. Questionaram o Diniz sobre o trabalho e assédio moral constante com alguns jogadores. O Bruno Paulo falou tudo, era para ter mexido logo, pô, coloca o Ângelo. O Rogério das Trufas, bom programa, melhor ainda com o Vanderlei, vocês são exemplo de santistas. E o Leandro é a nova geração, dos santistas jornalistas aí também. Apesar de que o Leandro é nova geração já faz uns 10 anos também, isso é gato, viu? Quantos anos tu tem, moleque? Você tem quantos anos? Eu, 25. É gato, hein? 25 só? Tá bom, vai. Vou acreditar em você. 25, com 20 anos. Deixa eu ver o que eu tinha visto o Santos ganhar com 20 anos aqui. Não, com 20 eu tinha visto o campeonato de 84 só. 84, depois ganhamos ali a Conmebol, talvez? 2002 eu tinha 27. É verdade. Com 25 eu já tinha visto lá, já tinha visto a Conmebol e o Rio São Paulo. Vamos lá. Rio São Paulo. O Germano Pereira, bom dia, a Dom Alex e amigo, já está enchendo o saco, o Diniz xingando os jogadores bons sem motivo. Desse jeito vai acabar com o resto da nossa base até o fim da temporada. O José... Uma observação? Pois não. Entrevistei o Marcelo Passos esses dias, há 2 semanas no meu canal, e fiz essa pergunta para ele a respeito do Diniz. Até esses dias ele estava trabalhando no Santos lá, enfim, ele conhece muita gente lá ainda. Marcelo Passos de 95. E ele me diz o seguinte, falou, cara, o ambiente em treinamento, na preparação, junto com os atletas ali, com o Diniz, é um negócio formidável. É muito bom. As informações que eu tenho, que eu vi, ele trata os caras como paizão mesmo. E isso, no jogo, às vezes o cara extrapola, mas no relacionamento diário ali,
Diz que é muito bom, tanto que os jogadores gostam, enfim. Mas tem essas coisas, né, no jogo ali, essas explosões assim repentinas. Até ontem, quem que não explodiu ontem quando toma o gol, faltando 3 minutos para acabar o jogo, tempo regulamentar, né? E ele também, com certeza, porque ele está pressionado, obviamente, está precisando de resultados. Porque todo o esquema, com posse de bola, o caramba 4, se não tiver resultado, meu amigo, daqui a pouco roda. Ele é o pai à moda antiga, né? O paizão à moda antiga. Com ele voa o chinelo, dá cacinta nas pernas dos caras, entendeu? Não é esse pai moderno que nem eu. Eu sou pai moderno. Eu só converso com meu filho, dou umas broncas às vezes nele, do produtor, umas broncas meio pesadas e tal. Ele deixava de castigo quando ele era mais novo. Mas nunca voou cinto, essas coisas, entendeu? Antigamente era rabo de jacaré, essas coisas que os caras... Agora é só desligar o Wi-Fi. Desliga o Wi-Fi Isso. Isso. Recolhe o PlayStation, pronto. Acabou o problema. Quem mais aqui? Olha, o José Silva. Bom dia, Alex, Vandeco e Leandro. Gostaria de saber por que nenhum jornalista pergunta nas coletivas o porquê o Diniz mantém o Felipe Jonathan de titular. Não marca, não ataca e não tem garra também. José, eu acho que já perguntaram recentemente isso para ele, ele respondeu. Mas assim, eu vou dizer a mesma coisa. O problema do Felipe Jonathan é o mesmo problema do Jean Mota. Eu não acho que ele não tenha garra. Eu acho que ele tem uma questão física. Você percebe claramente que o Felipe Jonathan ele é um jogador que não tem recuperação, ele não tem velocidade. Ou ele joga super protegido com 3 zagueiros, ou ele tem que mudar de posição, já falei sobre isso, né? Um lateral que não tem velocidade, ele não tem velocidade, né? É a mesma coisa que pedir para o Bruno Marques correr no ataque. Então, você não enxergar a característica... O Moraes corre muito mais do que ele. Mas, por exemplo, quarta-feira não tem o que fazer, porque o Moraes não pode jogar a Copa do Brasil. O nosso companheiro Rodrigo Cafundó, o time realmente evoluiu, ótimo. No entanto, é um absurdo que ele não tenha realizado as alterações que poderiam ter garantido o resultado. Diniz errou demais. Com o Braga idem, não é legal. O Sidney F., a dura que o Diniz deu no Lucas Braga depois do final do jogo... mas ainda está no gramado, poderia ter sido dada no vestiário, isso desgasta o ambiente, é o que a gente está falando aqui, né? O que mais aqui que eu não prestigiei? Vamos ver. Ô Alex, uma curiosidade, alguém tem o áudio do que o Diniz falou na hora ali? Vazou esse áudio? Não, mas dá para ver na cara do Lucas Braga que não era coisa boa. Não, sim, mas ninguém tem o áudio, né? Vazou para algum lugar? Não, né? não. Ali é muito longe para captar, só se você fizer a leitura labial, né? Porque na verdade ele gesticulou, né? Você via ele gesticulando assim e tal, e tipo, pô, erraram, não sei o que, sei lá, não dá pra saber, né? Mas não tem nem leitura labial, que eu saiba, e não vazou, né? Não sei, só quem tava ali mesmo pra saber o que foi falado, né? Deixa eu ver aqui, ó, deixa eu prestigiar aqui, eu não li ainda. O Zé Silva mandou fora Diniz aqui, o Alan Lordalo. O Diniz é técnico para ser estudado até o final do ano. Seu Cino Alves, bom dia, Alex, convidados da live. Olha, na minha opinião, temos que viver a expectativa das contratações que estão vindo e terminar esse primeiro turno com dignidade e no segundo turno tentar fazer melhor. O Fábio Freitas mandou bom dia para todos aqui, ele está lá em Santo André. O Rogério das Trufas, se for para usar o Bruninho, tem que ter bom cruzador. A torcida tem que ir com calma, afinal é o time que gostamos. O Fábio Lima, Alex, bom dia. No Atlético Paranaense, Fluminense e São Paulo, o trabalho do Diniz começou bem e depois foi perdendo gás, a ponto dos 2 primeiros terem entrado no Z4. Vamos deixar chegar a este ponto? Espero que não. E o Germano também, o Bruno Marques é o menor culpado do empate de ontem. O Diniz queimou o moleque, ele e o Ângelo. O Cafundó, precisamos ficar muito atentos com a pontuação dos times de baixo da tabela. É arriscadíssimo, o Santos não vence, pouco pontua. A Carmen Ruiz também, todos erram, Alex, mas o Diniz insiste nos erros. Aff. O que mais? O José Edmilson Lameu, alguém desses que chegou, estreia quarta? Um abraço para o trio, manda um abraço para Cândido Mota em São Paulo, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado, Zé. O Santos precisa até amanhã inscrever alguém. E o alguém é só o Batistão, que não deve jogar na quarta, não tem condição. Ele precisa ser inscrito para poder ficar à disposição para o jogo de volta, né? Então, Galvão. Esse sim, esse pode ser inscrito, esse até saiu no bid já. Esse ok. Tem o Galvão, o Lacava já estão inscritos, né? O Lacava não sei se vai ser utilizado agora. Sim. Mas o menino do Coritiba lá, o Luizinho,
treinou muito bem na semana passada, será que já está inscrito também? Pode ser. Vamos ver. Amanhã vai ser o dia. Acho que precisa fazer mudança na lista, né? Vamos ver quem entra, quem sai, se esse rapaz ficar à disposição também. O Thiago, mercado cabeça quadrada do Minecraft. Ah, tá. Cabeçona, né? Isso aí. O Daniel Galdino, bom dia a todos. Apesar do resultado amargo, o time mostrou no primeiro tempo que mesmo desmantelado pode jogar mais do que tem jogado. Também concordo. Espero uma evolução com a chegada dos reforços. O Silvio Alexandre, bom dia. Senhores, só eu que acho que a Vila ficou mais escura depois da modificação dos refletores. Isso foi explicado, Silvio. Na televisão dá essa sensação por causa do ângulo dos refletores, mas dentro do gramado não. O gramado ele está mais iluminado, porém a arquibancada está menos. Então, pela televisão dá essa impressão, mas já foi dito tecnicamente que tem mais lux. Sabe o que é lux? Lux é a medição da luminosidade do local. Então tem mais lux, tá certo? E o Felipe Redes aqui que fizeram isso lá em São Januário, aqui no Vasco é a mesma coisa. Então ficar tranquilo que tá todo mundo enxergando a bola direitinho, a não ser que o cara seja cego, né? É outra história. Para nós é que ficou meio esquisito. Quem mais? O Adonis Varacles. Quem falou que esse Palha é bom tá de zoeira. Dá um GPS para ele que tá todo perdido em campo. Tá vendo? É isso que acontece. O rapaz é ótimo. Os números dele na Série B, ele era o melhor zagueiro da Série B. Vocês viram nos melhores momentos a bola que ele dá um carrinho e salva o chute do Patrick? Eu acho que era para ser gol. Ele falhou ao meu ver ontem de ter abraçado e tomado o cartão amarelo, que ele abraçou o Yuri Alberto no meio de campo, porque ele ficou pendurado. E ele só não foi expulso porque o juiz foi frouxo. E depois compensou aquela entrada violentíssima, criminosa do tal de Mercado, ele deixou elas por elas o juiz. Mas o Wagner Palha é bom zagueiro. Você não pode. O conjunto da obra toda é um problema. Você não pode colocar a culpa no quarto zagueiro por um lance em que ele está marcando dele e outro jogador tinha que estar marcando o outro, né? É isso que dá. O Pirani também era ruim para um monte de gente até outro dia aí. Olha a partida que o moleque fez. Você não pode decretar que um jogador jovem não presta. E ele é bom zagueiro, como o Kaique é excelente também, Adonis. Mas fica perdido mesmo de vez em quando o time está desorganizado. E aí estoura no jogador. Quem mais aqui? Delgu. Felipe Jonathan e Luiz Felipe não sabem marcar. São jogadores que no futebol rápido de hoje não servem. São lentos e dispersos. Só que o Luiz Felipe resolveu o problema de bola aérea do Santos, hein? O Santos estava tomando gol de bola aérea, todo escanteio, toda falta ali o Luiz Felipe, ele é lento, concordo com vocês. Eles falam na minha live lá que ele tem o arranque da balsa aí de Santos, Guarujá. Mas na bola aérea, ele resolveu esse problema de bola aérea no Santos ali. Mas a questão é que do jeito que o Santos joga aberto e toma esses lançamentos, ele fica vendido. É isso que eu falo. Eu tenho criticando o Palha aí. É a mesma coisa com o Luiz Felipe. O jeito que o Santos joga, precisava ter Sérgio Ramos, Luan Pérez, Marcelo na lateral esquerda, aí ia funcionar. Mas não dá, né? O Diniz ele precisa se ligar nesse negócio. O Arnaldo Bandeira. A estratégia das substituições deve ser montada pelo técnico com as alternativas de jogo traçadas. Esse papo de não confiar nos atletas não pode ocorrer. Que peça as contas então. O Mário Gonçalves. Você não acha que o juiz pipocou de dividir e expulsar esse argentino? Eu acho. Pipocou porque compensou, porque era para ter expulsado o Palha também, né? Enfim, são várias mensagens chegando aqui, eu não vou conseguir ler todas, infelizmente, que a gente já está com o tempo aqui adiantadas. Tem até o primo equatoriano da Bolívia que mandou mensagem para a gente aqui, reclamando também de ter colocado o Bruno Marques no time desse jeito. Agradeço a todos pelas mensagens aqui. Eu preciso falar rapidamente do jogo de quarta. E aí, Leandro? Quem é o Atlético Paranaense? É o time que jogou contra o Corinthians? Tomara que seja, né? Que nós temos chance. Ou é o time que ganhou da LDU, hein? O Atlético ele vem fazendo uma boa campanha pelo time que tem, um bom trabalho do português, né, que está lá. Então é uma partida complicada. Acho que eles estão focando muito, né, nas competições, nas Copas, né?
Então vai ser um jogo muito complicado para o Santos. Seria importante essa classificação até pela questão financeira. A gente sabe que a Copa do Brasil é o campeonato que rende mais financeiramente para os clubes. E acho que, vendo os dois times, eu acho que está muito 50-50 essa classificação aí para as semifinais da Copa do Brasil. O problema do Santos é que agora que os reforços estão chegando, eles não vão praticamente entrar, né? Pelo menos nessa primeira partida. Então vai ser basicamente o time que o Santos já tem e ainda sem o Marinho, né? Que a gente não sabe se o Marinho vai. Então pode ser que quando o Santos tenha todos os seus reforços e todos os seus jogadores aptos a jogar, já esteja eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Então, calhou disso tudo acontecer, mas quem sabe aí o Santos engrena aí uma partida parecida com o que foi esse primeiro tempo de ontem contra o Internacional e consegue a classificação. Tem gente que me falou e eu não quis acreditar, Vanderlei, que era melhor cair fora das Copas e só ter tempo para treinar, para jogar só o Campeonato Brasileiro. E aí, quarta-feira, Vanderlei? O Santos vem de uma viagem à Fortaleza, de uma viagem no Paraguai e o Internacional só no Campeonato Brasileiro. Esse mesmo Inter meteu 4 no Flamengo, meteu 4 no Fluminense. O Santos, por um detalhe, não venceu essa partida. A perna pesou. O jogo contra o Atlético Paranaense, eu até acho que time por time o Santos tem condições de avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Agora, se a gente tem um Flamengo domingo, depois tem o Cuiabá ganhou do Palmeiras. Será que se o Santos, tudo bem, ganha do Atlético Paranaense, mas se dá uma zebra contra o Flamengo domingo aqui, o que pode acontecer? Pode cair até técnico, cara, dependendo do que acontecer domingo na Vila Belmiro contra o Flamengo, né? Então, assim, a Copa do Brasil é interessante do ponto de vista financeiro, mas, cara, as Copas é até onde der. E eu sou mais do Campeonato Brasileiro. É o tal de 22/45, né, que nós estamos, enfim. Olha, no Twitter, o Efigênio Filho, boa tarde. Tem que ser 50, hein? Acho que é 50 para não ter dor de barriga. Mas dá, acho que dá. A gente faz um pensamento positivo. Mas só uma coisinha. O problema de ontem, o jogo de ontem, cara, esse empate com o Inter na Vila Belmiro, é um resultado totalmente normal, cara. São duas equipes, olha o equilíbrio que são essas duas equipes aí. Né? O problema foi empatar com o Juventude, perder para o Atlético Goianiense, perder para o América de Minas, tomar o América de Minas, né? No Atlético Goianiense. Então, o Atlético Goianiense. Pô, é isso que complica, cara. Entendeu? Porque esses jogos, tanto faz, por exemplo, o Santos pode ganhar do Flamengo domingo, como pode perder também, correto? Né? E pode ganhar do São Paulo jogando fora de casa, essas coisas. Mas assim, o problema é em casa, os pontos que perde para times menores. Isso sim é problemático, cara. Mas esse jogo de empate com o Inter, se empatar com o Flamengo domingo, não é um mau resultado. Só que o Santos precisa pontuar, então precisa ganhar, tá pressionado pela vitória, né? Vamos ver se vai ganhar do Cuiabá, porque aí depois é o Bahia na Vila. O Bahia trouxe o Dabove, né, o técnico que era do São Lourenço, né? Aliás, tem técnico no mercado, para vocês que querem que o Diniz caia. O Louser não é mais o técnico do Sport. O cara precisava mudar esse sobrenome. O cara chega nos Estados Unidos, qual é o seu nome? Loser. Pô, perdedor? Aí não, né? Perdedor. E o Fábio Carilli tá no mercado também. Vocês que acham que o Santos tá jogando muito moderninho, tem que meter uma retranquinha, tem o Fábio Carilli aí à disposição. Vocês querem? Jogar na defesa. Só dando aqueles bicão pra frente, coisa e tal. Tá aí, ó. Só a mensagem do Efigênio aqui, ó. Boa tarde, Lorde. E Vanderlei, o dono da Vila Guarani. Início do segundo tempo, o Marcos Leonardo entra na área, fecha os olhos e chuta no goleiro. O fato de ser jovem não é desculpa, pois não era necessário ser o Coutinho para fazer aquele gol. Bom, Efigênio, ainda bem que estava impedido, o gol não ia valer mesmo, né? Mas assim, a gente fica comparando época, é um negócio muito difícil, né? Porque você vê o quanto o cara tem que voltar para marcar o tempo inteiro. Isso é um negócio que me incomoda. O atacante tem que marcar, eu sei que tem que marcar. Aí quando ele precisa fazer gol, a perna dele já está pesando um elefante, né? E você viu, ele no final do jogo ainda deu câimbra e tal, porque o moleque está em formação física, né? O futebol hoje é muito físico. 20 anos atrás, os caras corriam 15 km por jogo, hoje eles correm 30. Então, o fato de ser jovem não muda nada, né?
cara vai perder gol mesmo. E caiu no pé esquerdo dele, que não é o bom e tal. O Marcos Leonardo já fez muitos gols pelo Santos, já ajudou bastante. Ele está em processo de formação e ele ajudou já, né? O time foi diferente com a presença do centroavante. Mas é aquilo, aí chega agora o Batistão, ele vai para o banco de novo, não vai jogar, né? Aí tem o Tardelli, que é da posição dele, vai jogar menos ainda. Vamos ver, né, o que vai acontecer aí. Senhores, vamos nessa? Queria agradecer, um monte de gente mandou mensagem aqui, não deu tempo de ler, pediram para mandar abraço para onde aqui? Caramba, para Embu. Um abraço para a galera de Embu, para todo mundo que tá... Foi o Carlos que pediu mandar abraço para Embu. Grande Carlos. É. Sempre. Enfim, agradecer o Mário Gonçalves, o Nivaldo Barbosa, o Ed Santana, o Wagner Nascimento, o Francisco Moura, todo mundo, uma Débora Costa. Obrigado a vocês aí pelas mensagens, tá bom? Vanderlei, obrigado pela presença, um abraço. Nos encontramos em breve aí novamente. Quem sabe, né, com o Santos ganhando alguma coisa, né? Um joguinho de vez em quando. Ver se a gente sai dessa. Eu tenho fé que o Batistão vai elevar o nível do time na questão ofensiva, mas precisa ver lá atrás como é que está a situação. Valeu, Vanderlei, um abraço. Ele chuta pro gol, né? Pelo menos isso, né? Pelo menos ele chuta. Vamos lá. Obrigado, Alex, a todos aí, né? Obrigado pela mais uma oportunidade de estar falando de Santos com vocês aqui. E vamos lá, vamos para a próxima aí, daqui a pouco. Eu gosto de roubar os convidados do Alex. Depois o Alex já me passa o telefone do outro aí que a gente fazer. Do Leandro? Convidado para participar do Leandro. Empresta, não tem problema. O Leandro... Tá bom, Leandro, te aguardo lá no Aqui Se Fala de Santos, hein? Leandro, o teu expediente é até que horas? Então, às 8, 9, por aí. Aí o Vanderlei tem que... então põe ele na live do final de semana, pronto. Não tem problema. Põe na live do final de semana, a gente faz aí. Obrigado, até a próxima. Valeu, Vanderlei. Leandro, obrigado, um abraço. Semana que vem você está de volta, tá certo? Um abraço, Alex, um abraço ao Vanderlei. Vamos ver, né? Eu acho que o Santos tem tudo para melhorar no final do ano e já ir pensando no que vai ser 2022 para não passar esse sufoco que o time vem passando em 2021. É isso aí. Porque senão a torcida vai ter que gastar tudo em omeprazol, pantoprazol, porque você fica nervoso daquela queimação. Pode nem comer um salgadinho diferente no final de semana, né? Se o jogo é sábado, então encavala com a pizza, aí já viu, né? A digestão vai pro brejo com esse time do Santos, tá louco. Aliás, o Felipe Rei tinha me pedido um negócio aqui, eu esqueci que era pra vocês darem like no vídeo. Desculpa aí. Quantos likes tem? Deixa eu dar uma atualizada aqui. Pessoal, deixa like no vídeo aí, tá só 60 likes. Pode dar uns likes aí pra gente, tá bom? Nossa, eu fui atualizar aqui, Jesus amado, que propaganda horrorosa que eu tô vendo aqui. Credo, negócio dentro do ouvido da pessoa, Jesus Cristo. Tá louco. Mas dá like no vídeo aí, gente. Obrigado, alguém já deu mais um aqui. Para o pessoal ver o Esporte em Destaque, tá certo? Muito bem, 12h36, temos que fechar o programa desta segunda-feira, agradecendo ao Felipe Rei pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Na quarta a gente está de volta, fazendo o aquecimento para Santos e Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até lá. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.